Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é sim uma realidade, tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje nós vamos ver uma entrevista com o engenheiro agrônomo Rogério Banin, que fala sobre como o produtor pode aliar manejo correto do pasto e sustentabilidade na propriedade. No quadro Ideia Sustentável nós vamos conhecer a iniciativa da Embrapa Hortaliças para conscientizar as pessoas e evitar queimadas. O Ação Sustentável começa agora! Na hora de comprar um imóvel rural, o produtor também tem que levar em conta as questões ambientais, como as leis do Código Florestal, por exemplo. Sobre esse assunto, a repórter Renata Afonso conversou com o advogado Roberto Mendonça. Vamos ver. O primeiro passo antes de comprar o imóvel, seja ele rural ou não, é verificar toda a documentação. Eu estou ao lado do Roberto Mendonça, ele é advogado, especialista em agronegócio. Roberto, obrigada pela participação. Que documentação a pessoa deve se preocupar? Primeiro passo, olhar a titularidade, ver se não tem nenhum gravame no imóvel, se não está respondendo por alguma dívida, alguma obrigação que o comprador não saiba. E depois passar por uma due diligence mais aprofundada para ver se não tem risco ambiental, risco fiscal, se não tem algum imposto em aberto, se não tem lançamentos errados que possam fazer com que o imóvel responda por essas dívidas. E o proprietário comprando, a pessoa comprando esse imóvel, ele assume todo esse risco? Da parte civil, o imóvel responde por toda a dívida que houver. E na parte criminal, apesar de ter o agente respondendo pelo crime ambiental, a parte civil também recai sobre o imóvel. Então, o imóvel responde por dívida fiscal, ambiental, trabalhista. Todos esses pontos têm que ser checados antes de fazer um negócio com a área rural. Se houver uma multa nesse imóvel, então é importante checar, porque senão é o proprietário quem vai pagar essa multa? É importante, porque muitas vezes a gente faz a pesquisa no cartório de registro de imóveis e não tem nada gravado no imóvel, mas tem processos judiciais e processos administrativos que são um pouquinho mais difíceis de achar. Por isso a importância de fazer uma due diligence bem aprofundada para não tomar nenhum risco antes de comprar um imóvel. Então, antes de comprar, o ideal é contratar um advogado especialista. É o ideal. Seja um advogado ou um especialista na área ambiental, mas é muito importante. No passado, a gente falava em due diligence ambiental, as pessoas não levavam muito a sério. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem visto problemas ambientais contaminando o imóvel, que pode trazer uma responsabilização futura. Com relação ao imóvel, vamos definir bem o que é um imóvel rural? É um imóvel voltado para a atividade rural e que é regulado por outros órgãos que não sejam os imóveis residenciais. Normalmente, no residencial, você tem que se preocupar com prefeitura, com a BITS, esse tipo de licença. No rural, você tem o INCRA por trás, você tem que ver o índice de produtividade, se o imóvel está respeitando o índice, se não está sujeito à reforma agrária. Se não tem essa questão ambiental, se não tem nenhuma questão trabalhista por trás, se não tem nenhuma briga pela posse do imóvel. Então as questões civis, trabalhistas, fiscais e ambientais são muito importantes que sejam levantadas antes de uma aquisição. Com relação à reserva legal, né? O que diz o Código Florestal? Você tem, dependendo da região, você tem um mínimo obrigatório de reserva legal que você tem que manter no seu imóvel, intocada inclusive. Hoje em dia você é obrigado a cercar essa reserva para que não entre nenhum animal, você é o responsável pela manutenção dessa área. Apesar da mudança do código, você pode fazer uma compensação ambiental em outro local que não seja o próprio imóvel, é uma responsabilidade bem grande e que, por mais que haja uma revolução no agro em termos de tecnologia, essa parte, como é mais burocrática, tem gente que não se atém muito a isso, e o risco é grande. O risco é grande o quê? A pessoa pode ser multada? Pode ser multada e responsabilizada criminalmente se houver algum dano para a reserva, se for uma área de preservação ambiental.
E se a pessoa já comprou e de repente não tem, viu que não tem essa reserva legal, como é que ela pode fazer? Você falou agora há pouco, ela pode comprar em outra área? Ela pode. Hoje, com o código novo, ela pode adquirir uma área que não seja no imóvel e indicar para reposição ambiental. Você aconselha, como é que a pessoa pode verificar se ela está dentro da regra ou não? Tem que fazer uma auditoria bem aprofundada. E aí, nessa área, não digo nem contratar um advogado, tem que contratar alguém especializado na área ambiental para que cheque se o imóvel está respeitando toda a legislação ambiental. E vale para todos os imóveis? Chácara, sítio, fazenda, não importa o tamanho? Todos, imóvel rural, todos eles. E aí, então a pessoa tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado, porque o risco é grande. Tá bom. Obrigada pelas informações. Renata Afonso para o Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro. Sustentabilidade na pecuária. Este é o tema de hoje na nossa entrevista do Ação Sustentável. Olá, Pedro. Olá, Samanta. Olá a todos. Pois é, como manejar corretamente o pasto e garantir produtividade e renda? E as queimadas e o tempo que degradam a pastagem. O que fazer? Esses outros assuntos eu recebo aqui no estúdio o agrônomo Rogério Banin, ou Pangaré, do Agro Sucesso. Seja muito bem-vindo, Panga. Valeu, Pedrão. Muito obrigado pelo convite aí. Opa, as portas estão abertas para você aqui. Top, a gente vem. Banin, qual é o contexto aí da pecuária sustentável? Tá muito na moda o nome, né, Pedro? A gente precisa pensar em 4 pilares, 5 na verdade. Social, ambiental, produtividade, lucratividade e boas práticas animais. Esse último todo mundo esquece. Uma pecuária sustentável é uma pecuária que atende os quesitos sociais, é uma pecuária regularizada ambientalmente, que tem alta produção em arrobas por hectareano ou em litros de leite por hectareano e que tem uma lucratividade e que respeita os bons tratos animais. Exatamente isso, né? E um dos pilares é a econômica, ou seja, o retorno financeiro para o produtor. Com as novas técnicas, o pecuarista consegue obter o lucro em um curto espaço de tempo? Como é que você avalia isso? Positivo, Pedrão. Lembrando que o curto espaço de tempo, o giro rápido, vem de acordo com o sistema de produção escolhido. Se o pecuarista ele tem um sistema de cria, recria e engorda, o giro dele é um pouco mais longo, né? Então ele tem que estar respaldado, ele tem que ter uma gordura financeira para queimar. Se ele tem um sistema de recria intensivo de 6 meses, 8 meses, por exemplo, o giro dele é muito mais rápido. Então, para atender essa pecuária sustentável, essa rentabilidade, é muito importante que o pecuarista acerte no sistema de produção. Não necessariamente o sistema de produção do vizinho é o melhor para ele. Tá, porque cada pasto, cada produção tem a sua característica, né? E além disso, o perfil do pecuarista. Tem o pecuarista que é um tanto quanto mais comerciante e um pecuarista que é um tanto quanto mais produtor, né? Então, para cada perfil de pecuarista, tem o sistema de produção pecuária ideal. Exatamente, né? E essa questão também vai das técnicas sustentáveis que o produtor aplica ali na produção dele, ali no pasto, né? E exatamente isso que nós temos que elaborar. Como é que você pode elencar técnicas aí de gerenciamento, né? Temos aí as forragens, outras técnicas que você pode elencar aí para o pessoal de casa. Quem tem uma fazenda de cria acha que produz bezerro. Quem tem uma fazenda de leite acha que produz leite, mas na verdade, quem tem uma fazenda de cria, de recria, de engorda, tem que produzir capim. Essa é o grande divisor de águas da pecuária nacional hoje, produzir capim. Para você saber o quanto você tem que produzir de capim, você tem que ter uma evolução de rebanho. Então, o planejamento, Pedrão, o método dos quadrados, a quantificação das áreas. Eu chego em fazenda hoje, Pedro, o pecuarista ele não sabe nem quantos hectares de pasto ele tem. Nossa. Né? Ele tem, Rogério, eu tenho 1.000 hectares. Tudo bem, o senhor tem 1.000 hectares, mas quanto de pasto o senhor tem? Ah, devo ter uns 800. Mas, na verdade, ele tem menos que isso. Então, quantificação de forragem, Pedrão, é um quesito fundamental. Imagina definir, então, a oferta de pasto e de animal, né? Que ele tem, esse gerenciamento todo, se ele não sabe nem o hectare às vezes, como é que ele faz para aplicar isso? O equilíbrio, né? A linha do consumo está aqui. Na época das águas, as forragens produzem bastante, na época da seca, estacionalidade de produção. Você tem que pegar esse excedente de produção e tacar aqui. Aí são técnicas de conservação de forragens. Mas para isso, ele tem que se planejar, ele tem que ter a carga animal, ele tem que ter a evolução de rebanho dele.
Ele tem que saber qual que é o estoque de pasto da fazenda dele hoje. Se você pergunta para qualquer pecuarista quantos sacos de sal você tem na fazenda, o cara te responde rapidão. Se você pergunta para um pecuarista quanto de pasto o senhor tem aí na fazenda, eu tenho 300 hectares. Tudo bem, 300 hectares, e aí? Quantas vacas comportam os 300 hectares? 100 vacas é uma coisa, 2.000 vacas é outra. Até porque isso evita o desperdício, né? É que a gente entra no otimizar insumos, ou seja, evitar esse excedente, que cada pasto tem uma situação peculiar. Mas aí, qual é o ponto que o produtor olha e fala, esse pasto ele é excelente, essa produção que eu tenho ela é excelente para aquilo que eu quero ter, daquilo que eu quero ter de renda, de produtividade? Essa expressão, otimização de insumos, é uma expressão que eu utilizo muito nas minhas palestras. E ela faz todo sentido, pelo seguinte, se o pecuarista não otimizar insumo, o que é otimizar insumo? Não desperdiçar quantidade de óleo diesel, adubos nitrogenados, quantificação de cerca, a produção exata de forragem, não ter desperdício em coxo de suplemento mineral, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar desperdiçando. Desperdiçando tem o quê? O fator econômico, né? O seu custo diário, o seu custo mensal do animal é muito maior por conta de desperdício. Exatamente. Agora vamos mudar um pouco de assunto, né? Você tem rodado aí todo o Brasil. Qual o cenário que você tem visto agora de problema maior que o produtor tem? Né? Recentemente você visitou aí a região do Mato Grosso, visitou também ali a região norte do país. O que você vê a peculiaridade de cada região, que tem cada bioma também, na região norte, na região centro-oeste? O que você tem percebido de principal entrave e gargalo? No passado, Pedrão, eu responderia essa pergunta aí, que os entraves são a parte de logística, a parte de impostos, mas eu aprendi que não é isso. O principal entrave da pecuária nacional, seja na região centro-oeste, seja na região norte, é o planejamento. Se o pecuarista olha para dentro da porteira e faz um belo planejamento de objetivo, metas e métodos, e concentra aí o abate dele no primeiro semestre, onde boa parte dos frigoríficos do Brasil pagam uma bonificação a mais no valor da arroba, não deixa para matar a boiada só no segundo semestre, depois que passou todas as águas, vai ter que entrar com suplementação. Então, o principal entrave que eu acredito na pecuária nacional hoje, que falta na pecuária sustentável, chama planejamento, chama boas práticas de produção animal. Agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. Não é verdade de hoje, o assunto é conciliação ambiental. É verdade que antes de receber a multa, eu que fui autuado, que fui multado ou notificado, vou ter a chance de fazer uma conciliação com o órgão ambiental? A resposta vem no segundo bloco. De volta com o Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, deixamos em aberto a questão sobre conciliação ambiental. É verdade que agora, antes de receber uma multa do órgão ambiental, eu tenho a chance de fazer uma conciliação, um acordo? Sim, é verdade. Este governo lançou agora, editou um decreto que entrou em vigor recentemente, dizendo o seguinte, que vai haver uma notificação. Por exemplo, o fiscal vai à sua propriedade e encontra algum tipo de irregularidade. Uso de APP, gado pastando na APP, falta de reserva legal, algum tipo de uso de água sem outorga. Ele vai lavrar um auto, mas ele vai intimar este produtor a comparecer na conciliação ambiental antes de ser multado efetivamente. Por que isso está acontecendo? Porque existe um grande número de multas, com um grande número de defesas e, pasmem, 3% das multas aplicadas são efetivamente cobradas. Porque muita coisa acontece. Às vezes esse produtor tinha já autorização, às vezes esse produtor, o fiscal errou a medida da APP, colocou aquelas coordenadas geográficas de uma propriedade e era em outra autuação. Então, antes de haver a autuação, vai se juntar todo mundo, fiscal, o produtor autuado, o órgão ambiental, para ver se é possível fazer uma conciliação. Muitas vezes o produtor pode assumir um erro e
traçar ali um plano, fazer um termo de ajustamento de conduta para se adequar, ou então ele vai levar uma documentação que comprove que não precisava ser aplicada aquela multa, ou então, de fato, a multa vai subsistir. Mas isso é muito bacana porque é uma iniciativa que vai diminuir significativamente o número de multas e que vai dar a chance desse produtor não ser tantas vezes multado pelo órgão ambiental. E se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você anda ouvindo por aí é verdade, manda sua dúvida aqui pra gente. Só mandar no nosso WhatsApp, que é o 11 94 258 9183, ou você pode entrar em contato direto aqui com a nossa produção, no telefone 3131 3719, o código é 11 também. Agora é a hora e a vez da participação de quem ajuda a gente a produzir o nosso programa. Vamos ao Pode Falar. A necessidade de se produzir mais em menos espaço, em se preservar o meio ambiente, em se diminuir o desmatamento, mas sempre pensando que o foco principal é a alimentação, a segurança alimentar do mundo. Então, esses embates existem e aqui internamente a Frente Parlamentar tem trabalhado muito bem nesse aspecto e eu acho que com um pouco de bom senso a gente vai chegar a um bom termo. Na segunda parte da entrevista, o jornalista Pedro Costa, querido Pedro Costa, conversa com o engenheiro agrônomo Rogério Banin sobre as queimadas e a degradação do pasto depois do fogo. Vamos acompanhar. Banin, a estiagem foi muito forte esse ano, né? Nesse período de seca tivemos muitas, mas muitas queimadas mesmo, e o produtor acabou se prejudicando porque a própria fazenda também teve aí o pasto incendiado. Como é que o produtor faz para recuperar esse material orgânico perdido aí nas queimadas? Esse ano aí aumentou significativamente as queimadas a nível Brasil. Temperaturas maiores, seca mais prolongada, a quantidade de biomassa nas áreas também era maior, tudo isso daí, fortes ventos, né? Tudo isso daí colaborou para o que vocês estão vendo aí, queimadas aí pelo Brasil todo. Pedro, quando se fala em agricultura, quando entra uma queimada, por exemplo, numa palhada de milho, o cara que estava aguardando para plantar soja, ele vai ter que usar uma quantidade muito maior de adubo e ele vai levar entre 2 e 3 anos para recuperar toda essa matéria orgânica do solo. Nossa, que interessante. Então demora 3 anos aí para ele conseguir... De 2 a 3 anos para voltar ao teor de matéria orgânica que ele teria no solo, né? Então, eu acho que cada pecuarista, cada produtor rural tem que fazer a lição de casa. Qual que é a lição de casa? Aceros, né? Quem veda pasto, quem faz diferimento de pastagem e tem um acúmulo de forragem para a época da seca, se pegou um fogo nessa área, você perde todo o seu estoque de comida. Você vai ter que fazer o quê? Vender boi magro, comprar ração, comprar feno, arrendar pasto. Então, aceros, né? Ter uma pipa na fazenda e ter uma equipe treinada, né? O gerente, o capataz, sair um final de tarde de moto, ver como que está esquema de fumaça nas redondezas, porque se o fogo entrar, não tem outro jeito, pessoal, é abrir a porteira para salvar o gado e aí fazer uma compra aí excessiva, né? de volumoso, de ração para manter o gado. Exatamente, um custo maior que também poderia ter sido evitado, né? Você tem alguma dica para dar acerca disso, de como evitar? A gente sabe que manusear aí a máquina, qualquer faísca que vai na palhada seca é um fogo na hora, né? O produtor tem esse risco. Tem outros métodos que o produtor pode tomar cuidado para que não aconteça com ele? O principal deles, Pedrão, é o acero, né? Um treinamento da equipe, uma conversa com a equipe, né? Falando da importância dessas vistorias, ficar atento, sempre deixar a pipa... eu cheguei em fazenda, a pipa estava desabastecida, né? Uhum. Se chega um fogo, até abastecer a pipa já foi mais da metade da fazenda. Então, sempre deixar as ferramentas aí para conter fogo e ter um treinamento, ter uma expertise maior nisso daí. Mas o fundamental são os aceros. Você estava conversando comigo antes da entrevista, aqui nos bastidores, sobre a questão do pulmão, né? Que a fazenda tem um pulmão. Que parte é essa da fazenda e qual a importância? Se nós temos o nosso, né, é importante a gente também preservar o da fazenda, né? Claro, a expressão pulmão, ela retrata o quê? Retrata um estoque de capim para a época de período de estiagem. Seja uma estiagem por conta de
de baixa pluviosidade, seja uma estiagem por conta de temperaturas baixas ou propriamente fogo, né? Se você fez a lição de casa, você tem a evolução de rebanho, você sabe que na época das águas você tem uma alta produção de forragens, na época da seca, da estiagem, uma baixa produção de forragem, você estoca, você pega esse excedente de forragem da época das águas e armazena em formato de silo, se armazena em formato de feno. O custo mais baixo de armazenar, de fazer o pulmão da fazenda hoje, é em formato de pasto diferido. O que é um pasto diferido? No final das águas de 2020, o pecuarista vai lá, faz uma adubação nitrogenada no pasto e veda ele aí durante 90 a 120 dias, né? Ele faz o animal ir consumir um pasto dessa altura em plena seca, quando ninguém tem pasto. Você consegue até comprar por um preço diferenciado os animais porque você tem pasto. Então a expressão pulmão, a expressão sequestro, Pedrão, ela vem justamente isso daí, do estoque de forragem da época das águas para a época da estiagem. Tá certo. E antes da gente finalizar a nossa entrevista, o que seria esse planejamento de 2020? Você falou aí no final, mas como é que o produtor está se preparando para 2020, para o calendário 2020, com a chegada também da estação das águas? Show de bola. Pergunta para fechar com chave de ouro. 2020, pecuarista, produtor, começou agora. Você tem que pensar, fazer uma foto do seu rebanho hoje e projetar esse rebanho para 2020. Qual que vai ser a carga animal na época das águas e na época da seca? E começar adubação e rotação de pastagens já na safra 2019 e 2020. Para quê? Para no início do outono, início de inverno de 2020, você ter pasto sobrando na sua fazenda. Não adianta querer fazer lá. Chegar em julho, vou falar o que o Rogério falou para fazer agora. Não, vai ser tarde demais, tem que se planejar agora. Pangaré, muito obrigado, Valeu, cara. Pedrão. Valeu. Deixe seus contatos aí pro pessoal de casa. Maravilha, meu Instagram é Agropecuária de Sucesso e o meu WhatsApp é 19 981 767400. Um abraço aí a todos. Isso aí, Panga, obrigado pela sua participação. Isso aí, Samanta, tivemos uma aula de sustentabilidade na pecuária com o agrônomo Rogério Bonin. A nossa entrevista fica por aqui. Até a nossa próxima oportunidade. Vamos agora ao Ideia Sustentável. Ainda falando sobre queimadas. O Ideia Sustentável de hoje vem de Brasília. Os focos de queimada no Distrito Federal já superaram as ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros em todo o ano passado. Para conscientizar as pessoas e evitar novos incêndios, a Embrapa Hortaliças fez uma campanha educativa. Olha só. A movimentada DF-180, que fica no Gama e serve de rota para quem vem de Goiânia, foi escolhida para o lançamento da campanha educativa desenvolvida pela Embrapa Hortaliças. A rodovia corta a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que nesta unidade tem 1.250 hectares, onde são feitas pesquisas com mais de 50 variedades de hortaliças. O objetivo foi conscientizar as pessoas para que ninguém cometa o crime de pôr fogo na mata e assim preservar esse patrimônio natural que é de todos. Boa parte dessa área são matas, são nascentes, são florestas e a gente então tenta preservar isso. Os funcionários da Embrapa, a Polícia Militar Ambiental e até o Lobo-Guará pararam os motoristas e passageiros para dar o recado. Essa casa, o Cerrado, ela não é só minha, ela é sua também. Além do folder, também foram distribuídas mudas de manjericão. Os passageiros desse ônibus, que saiu do Rio de Janeiro e vai até Imperatriz do Maranhão, aprovaram o alerta. Incentiva o povo, né, para estar plantando e também para que o povo não venha queimar, né? E no caminho também você viu muita queimada? Muitas. E esse trabalho é importante, porque às vezes uma pontinha de cigarro que pode causar isso, né? Situação comprovada pela Polícia Militar Ambiental, que tem recebido mais chamadas neste ano de ocorrência de animais silvestres que se refugiam nas casas por causa das queimadas. Nós temos cobras, micos, vários pássaros, então é interessante que a população fique atenta a isso e nos acione assim que possível. Os motoristas demonstraram ser conscientes da importância de preservar as matas. Gente, isso aí é um crime absurdo, fogo para todo lado.
acabando com tudo. Isso, em consequência, acabando com o cerrado, coisa vai ter consequência nas águas também. A campanha educativa veio para ficar. Eu acho que a educação ambiental ela tem que ser contínua. E o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal disponível no Google Play. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.